Olá pessoal, tudo bem? Hoje veremos em nosso canal aqui a determinação ou definição do que é posição anatômica, que é uma posição muito importante para a anatomia humana e direciona todo o estudo anatômico daqui para frente. Então, toda estrutura que vocês verão na anatomia, primeiramente vocês têm que colocá-la em posição anatômica. Por isso que está aqui na definição, posição de referência, ou seja, tem que ser referenciado de algum modo. Todas as estruturas estejam posicionadas e alinhadas para o seu devido estudo anatômico. Também dá o significado aos termos direcionais utilizados na descrição de partes e regiões do corpo humano, ou seja, toda estrutura anatômica ou ponto anatômico tem que estar em posição anatômica, seja lá qual for, sendo a principal que eu vou explicar para vocês já já, mas ela que vai dar o norte para a descrição das partes e regiões do corpo que eu explicarei para vocês nos próximos slides. Então, a posição anatômica clássica, o corpo tem que estar em posição vertical ou ortostática ou em pé. É a mesma coisa, vocês podem ver três significados, são sinônimos. A cabeça tem que estar voltada para frente e com um olhar fixo para o horizonte. Os pés têm que estar unidos. Os membros superiores estendidos ao lado do corpo e unidos ao corpo. A palma das mãos sempre voltada para frente, em posição pronada. A gente vai ver já o que é essa posição pronada, mas sempre com a palma da mão virada para frente. Os dedos, tanto das mãos e dos pés, tem que estar estendidos. E o pé tem que estar voltado para frente e unidos igualmente às mãos. Então, a grosso modo, temos aqui o modelo de posição anatômica, em que o corpo está em posição vertical, cabeça voltada para frente e olhar fixo para o horizonte, membros superiores estendidos ao lado do corpo e unidos ao corpo, palmas da mão viradas para frente, pés unidos também voltados para frente. Aqui temos diversas nomenclaturas que podem ser definidas a cada parte do corpo. Então, vocês podem ver em detalhes aqui. Quando alguém referir a cabeça, a região cefálica, que pode ser dividida em cranial e facial, pescoço, cervical. Cuidado para não confundir cervical com cervical. Cervical refere-se ao cervix, que é uma parte do sistema reprodutor feminino. Então, atente-se à dicção, como vamos falar. Então, cervical é pescoço e cervical é a parte do sistema reprodutor feminino. Axilar referente à axila, braquial referente ao braço, antecubital referente à parte do cotovelo, antebraço relação antebraquial, punho, região carpal, dedo digital falângico, referente à palma aqui da mão metacarpal. Descendo aqui mais, temos as estruturas coxo ou femoral, alguns livros autores trazem como coxo femoral, superfície anterior do joelho patelar, a perna crural, o pé podálico. Além do mais, temos algumas outras subdivisões da terminologia, que podem referentes a todas essas estruturas primárias aqui que falamos. Seria testa, região frontal, olho orbital, orelha óptico, bochecha bucal, nariz nasal, boca oral, queixo mental, externo vem da definição do peito, região torácica. Relembrando que o corpo humano aqui, região do tronco, ela é subdividida em três partes. A parte mais superior, a região torácica, que envolve o peito, a região do abdômen abdominal e a região da pelve, chama região pélvica. Então, com isso, por definição da posição anatômica, podemos definir as regiões e nomenclatura do corpo humano e também suas relações. Então, em termos de relação, ou seja, quando você tem apenas uma estrutura e você está relacionando. Então, uma estrutura é termo de relação. Dentre elas temos algumas orientações anatômicas, como cranial, superior ou cefálico, ou seja, alguma coisa
está em direção ou em relação à cabeça, por isso está aqui escrito voltado para a cabeça ou posições elevadas. Tudo que for para cima ou apontado para a cabeça é sentido cranial superior cefálico. Pode vir qualquer nomenclatura aí que está certo. Quando é no sentido inverso, ou seja, para baixo, em direção aos pés, damos o nome desse termo de relação de caudal ou inferior, ou seja, próximos aos pés ou inferior a outra estrutura. Quando relacionamos alguma estrutura que está em direção à frente, damos esse nome, termo de relação anterior ou ventral, ou seja, uma estrutura que encontra-se mais à frente que a outra, ou seja, é uma estrutura anatômica ou ponto anatômico que está à frente de outra, ou seja, para frente. Quando é no sentido inverso, para trás, damos esse nome de relação, nomenclatura de posterior ou dorsal. É uma estrutura que encontra-se mais atrás que a outra. Quando alguma estrutura está relacionada ao meio do corpo humano, damos a ela o termo de relação medial. Ou seja, é uma estrutura mais próxima do plano medial que a outra. Então, está mais próximo da linha do centro. No entanto, quando essa estrutura se afasta da linha do centro, damos a ela a relação de lateral, ou seja, mais distante do plano medial que a outra. Então, voltando aqui à figura, tudo que é em direção à cabeça é cranial superior cefálico. Em direção aos pés, damos ao nome ela de caudal. Quando para frente, damos a ela o nome de anterior, para trás posterior, e tudo que se aproxima da linha média, damos a ela estrutura medial, e tudo que se afasta da linha média do corpo, damos a ela o nome de lateral. Também temos os termos de comparação. Como já sugere aqui a denominação, comparação tem que ser obrigatoriamente em duas estruturas. Ou seja, você vai comparar a posição da estrutura 1 com a posição da estrutura 2. Então, obrigatoriamente tem que estar em comparação com duas estruturas ou mais. Pode ser 3, 4, mas a grosso modo são duas estruturas. Tranquilo? Então, quais são esses termos? Primeiro, proximal, ou seja, próximo da raiz do membro, na direção do tronco. Ou seja, é uma primeira estrutura que está mais próxima da outra. Por exemplo, o termo de comparação é a região do punho. A região do punho ela está mais proximal da mão do que ao ombro. Então, eu comparei o punho, primeira estrutura, ao ombro. Então, em relação ao ombro, ela não está proximal. Ela está mais próxima da mão. Então, a região do punho ela é proximal à mão e não ao ombro. Já ao contrário, ou seja, quando é distal, ela está afastada da raiz do membro, ou seja, longe do tronco ou do ponto de inserção. Ou seja, você pega uma estrutura 1 e vai comparar com a segunda estrutura. Então, associando aqui a mesma comparação, o punho ela está mais distante do ombro, ou seja, ele é distal ao ombro e proximal à mão. Então, é bem facinho isso aí, bem tranquilo. Outro termo de comparação é superficial, ou seja, mais perto da superfície do corpo, ou seja, quando a estrutura 1 está mais próximo do meio externo do que do meio interno. Um exemplo que eu posso dar para vocês é a pele. Ela é uma estrutura mais superficial do que outra estrutura anatômica, que eu posso compará-la com o músculo abdominal, por exemplo, no abdômen. Então, na região abdominal, pegamos a estrutura 1, que seria a pele, ela está mais superficial do que o músculo, porque o músculo está mais abaixo da pele. Então, e já quando é profunda, é quando a estrutura 1 ela está mais afastada da superfície do corpo. Então, associando o mesmo exemplo, agora sim, o músculo abdominal estará mais profundo em relação à pele.
ou seja, ele está abaixo da pele, então numa localização mais profunda. Tranquilos? Já outro termo de comparação é a homolateral ou ipsilateral, ou seja, são duas estruturas que você está comparando e que elas estão no mesmo lado do corpo humano, ou seja, essas duas estruturas estão tanto do lado direito ou do lado esquerdo. Por exemplo, aqui vamos comparar a região do punho esquerdo com o cotovelo esquerdo. Então, eu tenho a estrutura 1, que é o punho esquerdo, e o cotovelo esquerdo seria estrutura 2. Então, mas como eu mencionei a eles que eles estão do mesmo lado esquerdo, então eles são estruturas homolaterais ou ipsilaterais. Quando estão em lados opostos, aí damos o nome de contralateral. Então, por exemplo, cotovelo esquerdo e cotovelo direito são mesmas estruturas 1 e 2, mas em lados diferentes. E associando as principais regiões do corpo humano, né, da definição da posição anatômica, temos as principais regiões do corpo humano, sendo ela cabeça, pescoço. Aprendemos lá na escolinha no ensino fundamental que o corpo é dividido em cabeça, membros e corpo. Mas a cabeça não fica flutuando. Ela tem que estar presa em algum lugar. Então, ela está presa ao pescoço. Então, todas as vezes que vocês forem dividir a região do corpo, lembre-se cabeça e pescoço. É tanto que lá na odontologia existe uma anatomia específica que é apenas a anatomia da cabeça e pescoço. Ou seja, é a estrutura que os alunos da odontologia precisam prezar mais, porque é que eles trabalham mais, que é a região da cabeça e do pescoço. Mas dentista trabalha com o pescoço, trabalha. Principalmente na especialização deles, que é a cirurgia buco-maxilofacial, eles mexem muito com o pescoço. Então eles têm que ter um domínio dessa área para trazer a melhor conduta terapêutica a seus pacientes. Então temos também o tronco, né, que ele é dividido em tórax, abdômen e região pélvica. E os membros superiores e os membros inferiores. E outros termos relacionados às áreas do corpo humano, como eu falei para vocês, né, temos a cervical, relacionada ao pescoço. Lembrando, como eu falei, se atente à dicção. Cervical é pescoço, cervical é em relação à estrutura do sistema reprodutor feminino. Região torácica, né, que vai envolver o osso externo aqui, costelas. Ah, professor, mas está escrito aqui errado. É externo com S. O externo seria com X também. Só que aqui muitos alunos passaram por mim e escreviam externo com X. Dependendo do contexto, não está errado. Mas se for externo escrito com S, em relação ao osso. Se for externo escrito com X, é alguma coisa que está fora. Então, atentem-se na prova de vocês a escrita. Se você escrever osso externo com X, está totalmente errado. Certamente seu professor vai lhe dar 0 nessa questão. Em relação à região axilar, ou seja, uma divisão dos membros superiores e do tórax. Ao braço, região do braço, né, que somente está presente o osso húmero. Então, o braço tem um osso. Já o antebraço, que é dando seguimento, temos 2 ossos, rádio e una. Isso aqui para vocês entenderem melhor, não ficarem em dúvida. Botando aqui a figura. Temos o membro superior. Então, região do braço é apenas o húmero, até aqui, ó. E a região do antebraço é daqui para cá. Então, eu vejo algumas academias, alguns tutores. Ah, hoje o treino é de braço. Tudo bem. Mas quando você vai treinar braço, você apenas está treinando essa região aqui. E como eles falam, quando é treino de braço, então dá seguimento tanto aos músculos do braço, antebraço. E às vezes eu já vi também erroneamente eles fazem treino de peito dizendo que é braço. Isso aí está anatomicamente errado. Então, braço é somente essa região aqui do húmero. Antebraço
rádio diurna. Então, cuidado aí para não confundir. Parece besteira, mas é prova de concurso, provinha, profissão muito detalhista, pega no pé. Região abdominal, ou seja, abdômen, a famosa barriga, né? Então, não escrevam mais barriga anatomicamente. Não está errado, mas temos que seguir a nomenclatura certinha, que é abdômen. Região pélvica, região pública, né? Onde estão inseridos os órgãos urogenitais. Região lombar, ou seja, coluna baixa, seja, a parte posterior em relação ao abdômen. Então, voltando aqui a figura, abdômen, porção parte anterior do corpo humano, porção posterior lombar, pelve, parte anterior em relação à região sacral, sacral região posterior da região anatômica. Coxa, e também região dos membros inferiores, e perna. Isso aqui está composto um osso tibia e fíbula. Então, mesma coisa lá no membro superior. Lá, associando de novo o exemplo da academia. Então, muitos estudos, vamos treinar a perna. Tá certo, vocês vão treinar a perna. Mas quando em relação à perna, tá apenas treinando a região da coxa, ou seja, onde tem o fêmur, o osso fêmur, que é o maior osso do corpo humano. Então, erroneamente, eles ficam falando treinar a perna. Mas perna é somente essa parte. Já a região tibial e que tem o osso, a tíbia e a fíbula. Então, até o que delimita essas duas diferenças é o joelho. Então, acima do joelho, ou seja, mais cranial é a coxa, mais caudal é a região tibial. Ou perna, depende do autor. E também a região palmar, que é referente à mão, e a região plantar, que é referente ao pé. Voltando à figura, região palmar e região plantar. Então, bem fácil isso aí, bem tranquilinho. Então, chegamos ao final de mais uma aula aqui, né? A posição anatômica é bem importante. Daqui para frente, agora, todas as peças ou estruturas anatômicas ou pontos anatômicos serão posicionados em posição anatômica com suas diversas variações que vimos aqui ao decorrer da aula. Então, se gostou, dá um like, compartilha com seus amigos, com seus colegas de classe, dá um joinha, né, para ver que vocês estão gostando. Qualquer dúvida, vocês podem falar, comentários, que eu responderei com o maior prazer. Qualquer dúvida mesmo, seja, mas é uma pergunta assim, não muito interessante, eu posso ser considerada besta. Não há pergunta besta. Então, pergunta, se tiver dúvida, pergunta. E bora que eu te ajudo.